Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Mais um dia, gente, que Deus nos dá. Oi, a sua graça é um presente de Deus para mim, para você. Então a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Querido, avisa lá. Compartilhe, porque Deus tem uma palavra revestida com poder celestial para mim e para você. Aprove a Deus nos permitir ser mais uma vez um querix, uma atalaia, um enviado da parte de Deus para juntos, a gente aprender um pouco mais, falar um pouco mais da palavra do Senhor. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Hoje nosso tema, nós temos um assunto aqui que eu quero compartilhar, falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. E eu agradecer ao meu melhor amigo, que alguns já sabem quem é o Espírito Santo de Deus, por esta revelação, por esta palavra que está em 1 Coríntios, anote, 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, e também como base Romanos 11, 34. Eu quero já dizer a você algo que tem que ser como base, como fundamento, para que a gente possa aqui até fazer um pouquinho aqui, alguns correlatos acerca desses dois versos citados. Mas a primeira coisa que eu quero aqui já deixar claro, gente, a mim, a você, a todos nós, isso tem que estar aqui, na nossa mente, e tem que ficar ali, para poder ter um efeito sobrenatural sobre as nossas vidas. Principalmente a você, meu querido, que é homem, mulher de Deus, servo de Deus, pessoas de Deus, que tem mergulhado nessa palavra, que tem lido, meditado e colocado em prática também. Glória a Deus por isso. Por isso, a realidade, já vou falar assim, a realidade da presença do nosso Deus em nós, gente, não são meros pontos teológicos. Vou repetir. A realidade da presença de Deus em nós não são meros pontos teológicos. São espírito e vida. Por isso que eu já citei 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, Romanos 11, 34. E uma das coisas que eu já quero deixar aqui, para que você registre, para que você compartilhe, para que você também seja como eu, um semeador da palavra de Deus. Eis que o semeador saiu a semear. Uma coisa importante, gente. 2,15 já começa a dizer o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém, segundo a palavra, é discernido. Então, gente, existem dois pontos que me chamou a atenção sobre esse verso, que eu falei, poxa vida, eu tenho que falar isso para os meus queridos amigos, pessoas de Deus. Por quê, gente? Olha, são necessários dois elementos, para quem não sabe, para que isso aconteça, o que? A revelação, a presença do Senhor na sua vida, na minha vida, em nossa vida. E isso me chamou a atenção. Então, quais são os dois, elementos que são considerados necessários segundo a palavra de Deus? Primeira coisa, uma revelação de Deus pelo Espírito. Se não é o Espírito Santo de Deus nos revelar, nos trazer à tona a doce presença, o agir dele através desta palavra, o agir dele através da palavra proclamada, anunciada, pregada, que é o seu querigmar, as boas novas, gente, por isso que Paulo, eu amo quando essas coisas vêm na minha memória. Então, como pregarão se não há quem pregue, se não tem quem se coloque na brecha, se alguém que não aceita, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu me coloquei à disposição do meu melhor amigo. E todas as vezes, às vezes eu vou entrar e falar, calma, eu paro, Senhor. Tenho meu momento de conversa, de oração. Tenho meu momento de falar para Ele que, Senhor, aconteça hoje os sinais, os prodígios e maravilhas que só o Senhor pode realizar. Quando Deus, Ele se revela a alguém, aleluia, essa pessoa é marcada.
Onde eu escutando jovens falando da sua conversão, da forma que Deus chamou, da forma que Deus o atraiu, da forma que Deus curou, da forma que Deus libertou, da forma que Deus está ali presente na vida dessa pessoa, deste jovem, da sua família. É um milagre do Senhor, é a sua graça, é o seu agir, mas poucos vão entender. Poucos vão ter essa real compreensão. Então o primeiro ponto são necessários que, para que isso aconteça, essa revelação, o próprio Espírito venha se fazer presente, venha nos revelar, venha tocar no nosso espírito, para que ele seja vivificado, e glória a Deus por isso. E agora a outra questão é uma resposta espiritual adequada ao homem, como está no capítulo 2 do 1 Coríntios, verso 14. Ora, o homem natural, quem? O homem natural, querido. O homem natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entendeu agora como é importante você meu querido amigo, simpatizante da palavra de Deus, buscar em Deus, buscar no Espírito Santo a verdadeira revelação. Sabe quando você pega essa palavra e você pegou e leu, e de repente você falou, não, mas não estou entendendo, está muito difícil aqui. Não estou conseguindo entender, não estou conseguindo ter compreensão desta palavra. Pois bem, quando você busca nele, na pessoa do Senhor Jesus, Jesus claramente deixou claro que o Consolador, aquele pela qual vai nos guiar toda a verdade, gente, é Ele que vai trazer à tona a revelação desta palavra. E hoje nosso assunto tem a ver com isso, a realidade da presença de Deus em nós. Não são meros pontos teológicos, são espírito e vida, como está em 1 Coríntios 2,15, Romanos 11,34. E aí a Bíblia começa a trazer à tona uma revelação que me chamou a atenção. E quando ela me chama a atenção, não tem jeito, eu começo a ler, meditar, buscar algo profundo da parte de Deus. E aqui a Bíblia é clara. Mas quem é espiritual, não é qualquer pessoa não, é só quem é espiritual que vai discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, gente. Ora, pois ninguém pode compreender a Deus. Agora quando você vai em Romanos ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Oh meu Deus! Ou quem foi o seu conselheiro? Só Deus, eu vou dizer algo para você, só Deus tem todo o poder e toda sabedoria. Glória a Deus. Gente, eu vou dizer algo aqui. Há poucas pessoas, mas muitas dessas pessoas, servos de Deus, melhor dizendo, pessoas que Deus selou, pessoas que Deus tirou das trevas para a luz, elas são guiadas pelo Espírito Santo. Elas, como discípulos do Senhor, elas podem vislumbrar, algum dos planos, aleluia, pensamentos e ações de Deus. Eu já vi coisa que eu glorifico a Deus. Às vezes eu falo, meu Deus, só o Senhor para revelar, só o Senhor para contar esse negócio aí, só o Senhor para trazer à tona uma verdade que está na mente daquela pessoa. Então, gente, o que eu sei, você não sabe. O que você sabe, eu também não sei. Você tem aí uma alma, você tem um espírito, você tem um corpo. E ontem eu falei algo que é a sede de tudo que acontece. A morada da alma está na mente. Então, por ela estar na mente, o seu espírito aí, a sua alma aí, seu corpo aí, tem ações, pensamentos e atitudes que você sabe. Sabe, você pensa, você vai agir, você vai fazer, você vai falar, mas as pessoas para saber aquilo que você planejou, para saber aquilo que você pensou, a sua ação, a sua atitude, é quando você fala, é quando você faz. E antes, só Deus, só o Criador dos céus e da terra que detém todo o poder, toda a sabedoria, toda a onisciência, só Deus que sonda a minha consciência, a sua consciência.
E Ele sabe que algumas coisas que você pensa, até eu mesmo, se é para nos afastar da presença dEle, Ele vai agir. Como? Através da palavra. Por isso que a palavra, quando ela vem, ela cura, ela liberta, ela traz você ela tira você, melhor dizendo, ela tira você de um grande engano, ela tira você de uma grande cilada, de algo que possa colocar você numa situação que você talvez não tenha nem mais volta. Você imagina, eu vendo hoje uma cena de alguém que resolveu dar cabo da sua vida. Eu não sei o que passou na mente daquela pessoa, daquele jovem senhor, mas algo disse que ele falou que a única solução era colocar uma corda no seu pescoço. E naquele momento que ele colocou essa corda, a decisão dele era: eu pulo daqui, essa corda ela vai impedir que eu respire, eu não vou conseguir respirar, se muito pode já até quebrar o meu pescoço, então a morte é instantânea, mas eu não quero mais viver, eu vou tirar minha própria vida. Mas olha o que Deus fez, Deus sabendo de tudo isso, gente, como Deus é lindo, maravilhoso, aleluia. Deus sabendo que aquela alma é preciosa, Deus sabendo que aquele homem, ele tem que ter o que muitos não têm, mas ele tem que ter, e espere em Deus que você também tenha, que você busque. Ele tem que ter a marca do milagre, ele tem que ter ali a morada do Espírito Santo dentro dele, agindo, se movendo. Então, Deus colocou diante dele alguém que talvez ele nem esperasse. O policial que estava ali, tentando convencê-lo, a ponto dele mudar de ideia, a ponto dele dar valor a algo que só Deus dá. Aquele policial era servo de Deus. E ele começou a evangelizar. Ele começou a trazer a palavra que é vida. Por isso que eu falei no começo aqui, olha o que eu estou dizendo. A realidade, gente, da presença de Deus em nós não são meros pontos teológicos, são espírito de vida. Naquele momento que ele começou a ouvir a palavra, aleluia, no momento que aquele policial começou a trazer à tona o reino de Deus, a presença de Deus começou a tomar conta daquele ambiente e foi quebrando toda a fortaleza, tudo que o inimigo colocou na mente dele, tudo aquilo que ele jogou, não vale a pena viver, tire a sua vida, ninguém te dá valor, coloca coisas totalmente negativas, mas a palavra, com uma espada de 2 gumes, penetrou no mais profundo do ser daquele homem. Mas o que eu glorifiquei a Deus, Deus colocou alguém justamente na hora certa, no momento certo, alguém que tinha fala. E esta fala não é qualquer uma fala, não é qualquer palavra, não foi pronunciado qualquer coisa, não faz isso não, ele trouxe o evangelho que é poder de Deus, aleluia, e o resultado a gente já sabe, por mais que eu tente falar aqui, colocar algo para você pensar, o resultado é que gerou vida, e gerou uma vida que ele não tinha, que ele não possuía. O Espírito Santo, meu melhor amigo, que pode ser o seu melhor amigo, ele agiu na vida, na mente daquela pessoa. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois ninguém pode compreender a Deus. Mas Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Ele sabe que hoje, em algumas pessoas aí, que essa live vai correr, ele vai intervir. Ele vai expulsar todo espírito de doença, de morte, todo espírito de depressão, opressão. Pessoas serão libertas, porque eu estou falando da palavra, e a palavra é o poder de Deus. Por isso que eu falei, só Deus tem todo o poder e toda sabedoria. Gente, mediante ao Espírito Santo de Deus, podemos começar a conhecer os pensamentos que só Ele pode revelar. Podemos, mediante o Espírito Santo, esperar, e hoje eu creio que terá a resposta de Deus, aquela petição, aquela oração. Então, mediante o Espírito Santo de Deus, pode esperar, a resposta virá, porque Ele já escutou. Agora tem uma coisa linda, quando ele chega diante de Deus, Ele fala, olha, ele está pedindo isso, ela está pedindo isso, está chorando por causa disso, está triste por causa disso.
está magoado, magoada, se sente ofendido por causa daquela palavra, então o resultado é que ele vai te trazer algo muito maior, vai te surpreender. Está fora do teu pensamento o que Deus tem para você, mas o que Deus tem para você é o melhor, sempre é o melhor, nunca é igual, gente. Deus sempre vai superar aquele pensamento, aquilo que a gente espera. Esses dias eu tive uma resposta de Deus, eu fiquei muito caladinho, falando que Deus, obrigado, obrigado, é resposta, aleluia. E sem perceber, algo aconteceu neste dia, porque foi resposta de Deus. E quando Deus tem resposta, gente, Ele não vai nos surpreender, não tem jeito de eu agradecer, porque eu vi ali que algo que tinha e há de acontecer, Deus me deu um sinal, aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu trouxe aqui. E Deus faz isso, porque Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Falando nisso, ei, você é filho e filha do Deus Altíssimo. E Ele sabe o que é melhor para você neste dia. Não é ontem nem amanhã, é hoje. O negócio de Deus com a gente nunca é como a gente pensa. Amanhã, não, é hoje, gente. Nosso Deus é o Deus do já. Sua oração, sua petição, seu clamor, a sua necessidade, seja de ordem física, material ou espiritual, o agir de Deus é hoje. Creia. Por isso que eu estou dizendo, mediante a seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, podemos sim começar agora a ter esse conhecimento através da palavra do Senhor. Podemos sim e esperar, ter confiança que as nossas orações serão respondidas. Agora tem uma coisa, gente. Por que eu entro às vezes de manhã? Às vezes eu penso em entrar até um pouco mais cedo, porque eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem ver na hora, elas vão ver depois, vão comentar, vão até compartilhar. Mas a questão é, você está passando de fato tempo suficiente com Cristo para ter a sua mesma mente? Que eu tenho que ter a mente de Cristo. Pensa numa coisa dessa agora. A gente tem que ter esta mente, pensar, agir, falar, ter o comportamento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está em Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É aí onde às vezes a gente percebe que aquela pessoa ela não é espiritual. Infelizmente ela está convencida, mas ela não é convertida. Há uma diferença muito grande aí, gente. Infelizmente há muitas pessoas que se convenceram. Não, Jesus é o melhor. Não, Jesus é demais. Não, Jesus, aleluia. Nossa, aquele louvor, glória a Deus. Aquela palavra, ó, joia, puxa vida. Não, puxa, ó, tem que te falar, hein. Jesus é 12, aleluia, não é nem 10, Jesus é 12. Mas ela está convencida. Agora a conversão está em Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como assim? Vai lá na cruz. Não está no script, mas quem está me guiando para que eu fale algo para algumas pessoas entender a diferença daquele que é convencido para o convertido é só ir na cruz. Gente, você imagina o que deve ter passado na mente do Senhor Jesus. Ele vendo a multidão, vendo os soldados, vendo tudo, ele ainda estava vivo. Quero deixar bem claro. Tendo consciência como ser humano, você não pode esquecer disso. Como ser humano sentindo uma dor que não tem como eu não consigo achar uma palavra para expressar. Porque quem estava sentindo a dor? Quem estava lá crucificado? Quem que tomou o meu lugar? Quem tomou o teu lugar? Estava lá na cruz. E ele estava escutando. Seus ouvidos ainda estavam ali abertos para as vozes que estavam ecoando ali. E uma das coisas que ele declarou foi o seguinte: Pai, mata toda essa raça aí. Eles não merecem estar aqui não no céu não. Não merecem aqui povoar o céu não. São ingratos. São todos ingratos. Eu toquei no cego, ele voltou a ver. Curei, libertei, expulsei
legião de demônios. Só aquele gadareno, cerca de 6.000 demônios. Expulsei. Andei por cima das águas. Aquele casamento, logo aquele primeiro dia no casamento, ia ser uma coisa horrorosa. Todo mundo ia estar comentando e falando da falência daquele casal, daquela família. Mas transformei até a água no melhor vinho. Ele poderia falar, mas o que ele falou de fato não foi isso. Eu estou fazendo você aí parar para pensar que ele tinha todo o argumento para fazer isso. Mas ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Meu Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Então não é a ignorância. Não é ficar batendo de frente. Não é espiritual. A gente sabe que algumas vozes que são faladas é o inimigo usando a pessoa, é mostrando que ela é convencida, está convencida, mas não convertida. Que diz os homens? Que diz os homens ao meu respeito? O que eles estão falando de mim aí? Não está falando que você é Elias, ó, show, Elias, hein? Oh, vai chover, aleluia. Abre as comportas dos céus. Você é Elias. A outra falando que você é Moisés, ó, falando que é Moisés. O que você tem na mão aí, Moisés? A vara, toca nas águas, ó, o mar se abriu. Milagres, prodígios, sinais, aleluia. É Moisés. Mas teve alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. E a revelação que ele trouxe, o próprio Jesus diz, não foi de você mesmo, não, isso aí não foi de você mesmo. Mas aprove a Deus, através do Espírito, revelar o que ele falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E ali se manifestou uma palavra que foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando você vai lendo um pouquinho à frente, a palavra já não era mais do Espírito Santo. Arreda de mim, Satanás. Então a gente tem que buscar, não só apenas ser um ouvinte, mas buscar discernimento, buscar em Deus, através do Espírito Santo, a revelação que a palavra nos dá. Aquilo que o Espírito aponta para a gente saber que tipo de voz está sendo ecoada. Eu lembro de uma história, pena que eu não tenho ela tão clara na minha mente. Mas eu lembro que a minha mãe, um dia ela falando, a missionária Dilza, com mais de 20 anos de ciclo de oração, imagina, que coisa linda, né? Pois bem, e ela conta que um dia num culto maravilhoso, pena que eu não tive o tempo, veio agora na minha mente, mas diz que nesse culto maravilhoso alguém pregou com muita ousadia, falou, e a igreja glorificando, falando, etc, aquela coisa, falando tem línguas, que dizia ser língua, e aquela coisa, aquele negócio, aquele Pentecoste, até que ele resolve se apresentar. E aí ele se apresentou. Ele não era pastor, não era ministro da palavra, ele simplesmente estava vestido como igual, tinha o comportamento como igual, mas ele serviu o inimigo das nossas almas. Ele se declarou: eu enganei todos vocês. É muito fácil enganar vocês. Você está entendendo? Nem toda língua, nem toda manifestação, nem toda postura, nem toda nomenclatura, nem todo título quer dizer que essa pessoa, de fato, ela é convertida. Ela está convencida. Porque Pedro teve que se converter. Eu sempre lembro isso e falo. Pedro chegou uma hora que ele teve que fazer uma verdadeira opção de servir a Deus, mas não como alguém que estava convencido, mas a partir de agora como convertido. E aí está a questão, seja a atitude de cada um de nós que dizemos e falamos que somos discípulos do Senhor Jesus, a mesma do nosso discipulador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, ele fala algo profundo também. Mas antes de Romanos, olha o que diz 1 Coríntios 11:12. Porque qual dos homens, olha a pergunta, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Vou repetir. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, gente, ninguém, segundo o que Paulo traz aqui, sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 11 e 12. Por isso eu repito para você, as verdades bíblicas está nessa palavra, aleluia. Ela não é apenas uma série de afirmações definidas que o homem deve decorar, repetir como faz um papagaio sendo ensinado a repetir. Aqui nós temos um que é uma comédia, quando ele começa a falar algo que ele aprendeu e decorou. A gente ri, a gente fala, mas ele não tem entendimento, ele não tem discernimento que aquilo que ele está falando, ele está imitando algo, o som que ele aprendeu ouvindo. Então, a verdade bíblica, está sendo claro o que está dizendo aqui, a verdade bíblica não é apenas uma série de afirmações definidas que o homem deve decorar e repetir como faz um papagaio. Quantas vezes você vê alguém citando, eu acho bonito, né? Tantos versículos decorados. Alguns falam, já li a Bíblia inteira. Não é da capa a capa, não é inteira mesmo, já leu. Mas essas pessoas não quer dizer também, como eu estou comentando, que elas são convertidas, elas estão convencidas. Eu não sei se você está entendendo porque eu estou dizendo isso, por que Deus toda hora traz à minha mente, eu estou dizendo, há muitas pessoas no mundo estão convencidas, mas não convertidas. Aleluia! A palavra de Deus, que você tanto preza, que você lê, que você medita, que você busca a resposta de Deus, elas são na verdade, para quem não sabe, para quem sabe glorifica a Deus, mas para quem não sabe, você vai aprender e vai glorificar a Deus também. Elas são realidades eternas. Só isso não, são realidades eternas absolutas, gente, absolutas, que se relacionam, meu Deus, que se relacionam com a nossa vida interior e nossa vivência diária. João chama isso, está lá em segundo epístola de João 3 e 4, João chama isso de andar na verdade. Eu devo andar na verdade como ele está na verdade, como ele diz, eu sou a verdade. Tem gente que infelizmente ainda não começou, não está caminhando, e hoje é a oportunidade de você andar nessa verdade, se enquadrar nessa verdade, falar desta verdade, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Por isso eu falo para você, é o mesmo que experimentar a verdade e viver a verdade, ou seja, aqui está falando de uma comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, aí vai acontecer algo lindo, aí começa a gerar em você o amor ao próximo, a vitória sobre o pecado, a realidade da presença de Deus em nós. Repito, não são meros pontos teológicos, gente. É Espírito, são Espírito e vida que nos conduz à vida eterna. Agora eu vou dizer algo profundo aqui, para que você guarde no seu coração. Por isso que eu falo, é uma live sim, mas um café com Deus. E este café que é a palavra de Deus gera vida e nos conduz à vida eterna. Sem o Espírito Santo de Deus. Como é que é? Sem Ele. Você não tem? Começa a clamar. Porque Ele quer fazer morada no seu coração, na sua vida, mudar a sua história. Como assim? Clame por Ele, chame por Ele. Diga a Ele, olha, eu admito, eu era assim, simpatizante, eu estava assim, de fato, convencido, mas eu quero me converter, aceitando Jesus, aleluia, como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Repito, gente, sem o Espírito Santo, jamais poderemos experimentar essas verdades, essas realidades, tornadas possíveis, através da encarnação, morte e ressurreição de Deus, Filho Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, aleluia!
Glória a Deus por esta palavra. Quero terminar dizendo algo a você, meu querido. A você que tirou esse momento, parou para me ouvir. E aí falando com o Espírito Santo, eu sei que você já está falando com o Espírito Santo, eu sei que você ligou o teu pensamento, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer algo que de fato a gente hoje pode, foi nos dado. Ele conquistou para mim, para você. E Ele pode transformar qualquer que sejam as áreas da sua vida. Tudo que estava te prendendo, Ele vai libertar. E um dos maiores milagres, eu já vi alguns, mas um dos maiores milagres que eu amo, louvo a Deus, é quando a gente se arrepende dos nossos erros, dos nossos pecados, admitimos que nós somos e buscamos nele o que só Ele pode dar. E Ele quer te dar. Não precisa pagar. Ei, fique esperto com isso. Não precisa pagar. Não. Não é cobrado de mim e de você isso aí. Não. Como alguns, infelizmente, têm alcançado algumas pessoas. Por quê? Porque elas ainda não estão como você e eu, buscando resposta na palavra. Mas a sua graça, aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos concedeu, é dado a nós. De uma forma que eu vou usar aqui, tem uma palavra tão simples, é um presente de Deus para mim e para você. E Ele te dá isso. A obra, gente, redentora de Deus, consumada em Cristo, revelada nas Escrituras, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, vai sendo assim, dia a dia, concretizada nos remidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. O que eu falo para você hoje, quando o homem se rende, quando ele admite que ele precisa, como nunca, de um Salvador, eita, Ele já conquistou tudo isso naquela cruz. Tomou o meu e o teu lugar, nos dão direito a estar com Ele. Eu repito, não deixe de falar, nós vamos povoar o céu. Nós vamos estar lá, vamos cantar aquele louvor que está em Apocalipse. Oh, glória ao Cordeiro, em Jesus Cristo de Nazaré, ao que está sentado no trono, seja a honra, seja a glória, seja todo o louvor. Nós vamos entoar, nós vamos cantar, porque nós vamos povoar aquele céu. Então, que possamos neste dia nos render aos pés desse Deus tão maravilhoso e dizer a Ele, eis-me aqui, aleluia. Para alguns Ele vai enviar, para alguns Ele vai escrever o nome, seu nome no livro da vida. Para alguns agora Ele está curando, libertando, Ele está agindo, Ele está se movendo. E para alguns Ele está colocando uma marca, esta marca tem nome Espírito Santo de Deus. Seja qual for a sua situação, que possamos nos render aos pés desse Deus maravilhoso, pois a Ele glória, honra, louvor, todo poder, toda majestade, pois a Ele eu digo, bendito és tu, Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo ser humano, que confessa o Senhor como único Salvador da sua alma, para a glória de Deus. Deus te abençoe, que o Senhor venha falar muito mais profundamente ao teu coração, que este dia seja o dia pela qual a marca da salvação, dada através do Espírito Santo te marcando, te conduz a toda a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Ele tem nome, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Deus te abençoe. Quem vos fala, para quem ainda não me conhece, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco, transmitindo todas as manhãs, de segunda a sábado, uma palavra revestida com poder celestial. Amém, queridos? Neste domingo, na parte da manhã, às 9 da manhã, estarei justamente com toda a igreja, dizendo, em memória de ti, partiremos o pão, às 9 da manhã. Quer me conhecer? Quer estar com a gente lá, louvando a Deus? Seja mais que bem-vindo na Igreja de Deus aqui em Osasco, em Vila Holanda. Aleluia, amém. Shalom, tenha um bom dia, meu querido.